O Venâncio Mondlane é um ator político muito contraditório e que, quando está diante das pessoas, dos holofotes, penso que ele se emociona e acaba, muitas das vezes, trazendo narrativas que ele próprio depois não concorda. Foi claro o convite que ele fez num comício popular na Manhissa, apelando que a partir do dia 19 nós teríamos uma paralisação total no país e que ninguém deveria trabalhar inclusivamente. Fez referência ao facto de seria um feriado e que, calhando num sábado ou domingo, até seria estendido até segunda-feira. Então, isto ele disse, alto e bom som, num discurso que até afrontou a Procuradoria-Geral da República, dizendo que estava pronto, podiam lhe chamar, ele não tinha medo nenhum. Mas eu penso que depois colocou a mão na consciência e muito provavelmente os seus assessores e advogados tenham chamado a atenção que estava a incorrer ao risco de ser acusado de continuidade de práticas criminosas. Ele está a incorrer processos exatamente por alguns destes tipos de pronunciamentos que levaram a uma situação de incitação à violência, que levaram o país a uma situação de destruição, de morte, etc. Então, é verdade que sim, estamos num contexto político intenso, mas é preciso que essa política seja feita também com responsabilidade. Foi bom o alerta e a advertência do Comando-Geral da Polícia. É provável que a Procuradoria também tenha dado algum alerta ao mesmo, mas também foi bom, apesar de ter criado algum trauma, ter ativado um trauma, ter criado algum receio a certo segmento da sociedade, mas foi bom que ele também tenha recuado desta sua posição. Mas ele o que não pode fazer é dizer que não disse, que não fez apelo à paralisação. Ele fez o apelo à paralisação, isto está documentado, está claro em vídeo, mas é bom que coloque a mão na consciência para que saiamos desta narrativa. Ele não pode ser uma pessoa temida, porque é uma pessoa má, destruidora, que paralisa tudo, que destrói, que põe em causa a economia, o emprego das pessoas, a vida das pessoas. Não é assim como ele tem que se projetar na política, através do medo, através do autoritarismo, através da ditadura. Não é esse tipo de líderes que nós queremos ter um dia a dirigir o país ou a ocupar cargos públicos, e ele vai se projetando dessa forma, e os seus apoiantes também, né? Alertam, trazem a narrativa, dando a indicação de que nós temos que ter medo do Venâncio Mondlane. Por que temos que ter medo de um cidadão que diz que quer ser nosso presidente? Isso significa que ele não tem condições de absolutamente, afinal de contas, de um dia estar na liderança ou ocupar um cargo público de relevância. Então não é essa a forma de fazer política. Precisamos ser responsáveis. Há um diálogo político nacional, há um diálogo nacional, inclusive, que está a ocorrer no país. Todos os moçambicanos estão engajados nisso. Ele também está a participar a seu jeito. Então, não fica bem com todos esses esforços nacionais e internacionais para a reconciliação, para a estabilização do país, termos um político a remar totalmente contra a maré. Nós, infelizmente, ainda não temos uma polícia e serviços de investigação ao nível que nós desejamos ou que precisamos ter no país. Não é só uma questão de Elvino Dias, tantos outros, Gil Sistaque, Pondeca, tantos outros, tanto na área política como não, que tiveram mortes bárbaras e que nunca foram esclarecidas. Aliás, até membros da própria PRM nos últimos tempos, né? Temos os desafios de raptos, as pessoas que são raptadas são de cativeiros, nunca se encontrou os cabecilhas, nunca houve desfecho. São fragilidades institucionais que nós temos ao nível da nossa polícia, e é isso que eu penso que também explica o caso de até agora não haver quase que nenhuma informação sobre o caso do Elvino Dias. A própria esposa diz que também não tem informação, não sabemos quem tem estado a ser ouvido, quer dizer, pelo menos um sinal de que há um esforço, há um passo ou dois passos que foram dados. Então, quando é assim, claramente que as vozes que especulam acabam ganhando água, mas ainda assim não é compreensível que isto seja usado como pretexto para continuar a destruir o país, a propagar o ódio, propagar situações de desacreditar o nosso país. O que tem sido feito até agora com o nome de Elvino Dias são situações que têm a ver claramente com aproveitamento
político e manipulação. E a família do Elvino Dias em si, que não tem tido nenhuma assistência, nenhum apoio desses grupos que politicamente tiram vantagens desta situação infeliz da morte do Elvino Dias.